Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é Adotados por Deus. Isso faz parte da obra da salvação. Nós somos adotados por Deus, mas nós temos direitos de filhos de Deus. Nós somos adotados, porém nós temos direito de filhos de Deus. O nosso textuário que está em Romanos 8, capítulo, versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, nós recebemos o espírito de adoção. Ah, mas adotivo não tem o mesmo efeito do que filhos diretamente? Não é isso. Nós temos todos os direitos que um filho tem. Então, nós somos adotados por Deus, tendo todos os direitos. Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo, e nós adotados por Deus. E aqui, na nossa verdade prática, a obra da salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Então, através de Jesus, morrendo na cruz do Calvário, nós podemos ser adotados pelo Pai. Mas você vai dizer, mas no Antigo Testamento as pessoas também não tinham direitos, não tinham condições de morar no céu, ainda não, mas no seio de Abraão, de desfrutar algo preparado por Deus para nós. Claro que tinha, só que agora a comunhão, a ligação, a possibilidade é maior e mais íntima com o nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 17, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, todos aqueles que são guiados, todos aqueles que se deixam guiar, que se deixam se influenciar, que se deixam, vamos dizer assim, de se direcionar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós modificamos ao nosso corpo para nós vivermos em função, para nós vivermos a vontade de Deus, nosso Senhor. Porque não recebeis o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeis o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, que foi o nosso texto áureo. Então nós clamamos Abba, Pai porque nós temos filhos de adoção, nós somos filhos da adoção, temos direito de filhos legítimos. Nós somos filhos de Deus, Jesus filho de Deus, nós somos filhos por adoção. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós vamos dizer, mas que bagunça é essa? Irmãos, nós temos as mesmas possibilidades de filhos. Jesus que nos possibilitou sermos adotados por Deus como filhos amados. Nós somos criaturas de Deus? Claro que nós somos criaturas de Deus. Mas nós temos que ter essa ligação mais íntima com o Senhor. É só através de Jesus Cristo que nós alcançamos essa comunhão maior com o Pai. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, aqui vai dizer bem claramente, é certo que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos co-herdeiros de Cristo, nós temos todos os direitos de filhos. Então, nós vamos ser glorificados como Cristo foi glorificado? Claro que não. Jesus é o maior, mas nós também receberemos um corpo glorificado, assim como o Pai, assim como as Escrituras, assim como a palavra de Deus nos diz. A nossa introdução. A adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Cristo Jesus. Isso significa que deixamos a condição de criaturas, servos e servas do pecado para viver a condição de filhos libertos que desfrutam dos privilégios da obra de salvação. Embora usufruamos das inumeráveis bênçãos dessa condição, atualmente temos a esperança de, num futuro bem próximo, desfrutarmos da adoção plena e gloriosa nos céus. É quando nós temos o desejo de morar com o Senhor na glória. Mas o interessante aqui é que nós deixamos de ser criaturas de Deus. Todos nós somos criados por Deus, somos formados por Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Então, nós deixamos de ser criaturas de Deus para nós alcançarmos servos e servas de Deus, ou seja, filhos de Deus por adoção. O conceito bíblico de adoção, conceito bíblico e teológico. No sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Então,
Irmãos, o Adão foi criado por Deus, foi formado por Deus, ele pecou, ele caiu, ele transgrediu o mandamento do Senhor. Só que nós vemos que no sentido bíblico, no sentido humano, como está falando aqui, o homem ele caiu em pecado, ele não conseguiu, vamos dizer assim, colocar em prática aquilo que Deus tinha dito. Mesmo que às vezes a gente não coloque nos dias de hoje. Mas por que nós alcançamos essa condição? Através de Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi o cordeiro imolado na cruz do Calvário para que eu e você, para que nós tivéssemos remissão dos nossos pecados. Então, quando nós vemos aqui que dos filhos que desfrutam, nós podemos ter essa possibilidade de desfrutar da herança do Senhor através de Jesus, porque Ele cumpriu, Ele fez por nós. Nós temos que fazer no sentido de quê? De aceitarmos essa condição, de aceitarmos o Senhor, de aceitarmos a palavra de Deus, de nos colocarmos à disposição da obra salvífica de Cristo o Senhor. Então aqui nós vamos ver que essa é a nossa condição. Nós éramos criaturas de Deus, hoje nós somos servos e servas de Deus, somos filhos adotados pelo Senhor para recebermos a herança do Pai. Conceito bíblico de adoção nós já falamos. Os benefícios da adoção. Fazer parte de uma família, nesse caso da família de Deus. Meus irmãos, fazer parte da família de Deus, aceitar essa obra salvífica do Senhor, aceitar que o Espírito Santo de Deus direciona a nossa vida, aceitarmos, meus irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como um meio de vida para nós, mas o sacrifício na cruz do Calvário como um meio de vida, de nós pensarmos o que nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor Jesus já fez por nós. Então, quando nós vemos essa condição aí de família, de família de Deus, nós temos que entender uma coisa: toda família tem uma herança. A herança do Senhor é morarmos com o Senhor na glória. A herança do Pai é morarmos com o Senhor na glória, com o nosso Cristo Jesus, ao qual morreu por nós, ao qual deu a nós essa condição de sermos adotados por Deus como filhos amados, e nós desfrutarmos de todas as bênçãos inumeráveis que existem no porvir, ou seja, no céu. Mas também aqui nós podemos também desfrutar das coisas que o Senhor já tem nos proporcionado, já tem nos dado, que é uma paz interior, que é termos condições de levantar da nossa cama. Mas e aqueles que não conseguem? Paz interior, desfrutar das coisas que Deus nos proporciona, porque ninguém, meus irmãos, alguns estão desfrutando, estão em dificuldade nessa situação, mas outros têm dificuldade em outras áreas da sua vida. Mas é por isso que nós até citamos essa questão de ter paz interior, que é confiança em Deus. Se eu estou ruim hoje, amanhã Deus pode fazer com que eu melhore. Mas se eu estou ruim hoje, de repente o meu estado hoje só vai piorar. Nós temos que ter a certeza que tudo isso na nossa vida vai passar, e o que nos espera é a herança permanente. É uma herança permanente com o nosso Deus. Herdeiros da promessa. O Espírito Santo testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. Somos filhos porque fomos adotados pelo Pai. Passamos a fazer parte da sua família e desfrutar do privilégio de sermos os seus herdeiros. Como nós ventilamos já no tópico anterior, herdeiros. O herdeiro adotivo, ele tem a mesma condição daquele que é legítimo, vamos dizer assim, né? Porém, se assim no testamento se coloca os nomes lá do que vai fazer, o adotivo, ele tem a mesma condição do filho legítimo. Então nós temos a mesma condição, meus irmãos, daqueles que são legítimos. Mas vai dizer, mas quem são os legítimos? Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, sendo Deus. Nós não podemos nos comparar a Cristo, mas nós temos todos os direitos de filhos. O Senhor nos adotou, nós temos todos os direitos de filhos, temos todas as possibilidades. A herança, ela está lá para nós. Agora, a gente não pode fazer como um filho pródigo, pegar a nossa herança e gastar. Se porventura acontecer isso, é bom que nós venhamos nos arrepender das nossas atitudes. Então, nós vamos ver que nós somos herdeiros da promessa. E que promessa é essa? Não é carro, não é casa, isso é condição, isso é Deus está nos proporcionando algumas situações nessa vida, mas a nossa herança verdadeira
é permanente no céu, na glória, de sermos eternos como o Senhor nosso Deus, como o Senhor Jesus, de sermos eternos, de vivermos a eternidade e desfrutar a eternidade com o Senhor. É nisso que nós temos a pegar. Não da promessa, da terra, do que está aqui, não. É daquilo que está na eternidade. O 2. Adoção no tempo presente, parecidos com o Pai. O apóstolo João afirma que há uma esperança dos que são chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Irmãos, esse tempo pode ser agora na nossa vida. Nós temos que ser parecidos com o Pai. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós temos que buscar essa condição para melhorar a nossa vida. Quando o Senhor Jesus ele faz as coisas, é para nos exemplos, para nos ensinar aquilo que nós temos que fazer, da forma que nós temos que tratar com as pessoas, da forma que nós temos que, vamos dizer assim, que resgatar as vidas. Nós temos que pensar, raciocinar, direcionar a nossa mentalidade. É essa possibilidade que ele está dando a nós. Então nós vemos aqui que nós temos que ser parecidos com o Pai. Jesus ele estava aqui na terra, ele foi parecido com o Pai. Ah, mas você vai dizer, mas Jesus era Deus, mas ele foi parecido com o Pai. Ele foi parecido com o Senhor. Então nós temos que, Jesus veio aqui nessa terra para nos salvar, para nos remir, para nos ajudar, mas também para nos dar o exemplo de como nós podemos viver nessa terra. Mas Jesus era Deus, era sem pecado. Mas nós temos, meus irmãos, que buscar a condição de melhorar a nossa vida dia após dia. E o 2, ser amados pelo Pai. O processo da adoção pelo qual passamos ao aceitar a obra da salvação de Cristo é a prova do grande amor de Deus por nós, os seus filhos. Assim, a culpa do pecado, as angústias do medo, da perdição eterna e da escravidão do pecado não nos afrontam mais, pois em Cristo não há mais condenação. Então, nós vemos aqui que nós somos amados pelo Pai. O Senhor, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Claro, Jesus veio de livre e espontânea vontade, mas ele enviou também o seu Filho, deu a condição para que Jesus viesse aqui. Mas Jesus era Deus, ele não tem vontade própria e não sei o quê. Não vamos entrar nessa questão da Trindade, que como a Trindade, meus irmãos, define as coisas. Vamos entrar na questão que através de Jesus nós somos amados pelo Pai. Uma sociedade outrora é totalmente caída, totalmente perversa, hoje tem a possibilidade de viver bem, de ter uma comunicação direta com o Senhor. Lógico, nós estamos vivendo num mundo difícil, claro que estamos, mas este mundo de hoje tem as possibilidades de estar mais próximo do Pai, de ter uma comunicação mais íntima com o seu Deus. O 3, os direitos e os deveres na adoção. Por intermédio da adoção espiritual, os filhos de Deus têm alguns direitos espirituais. Foram legitimamente enxertados na boa oliveira, que é Cristo. Nós somos o galho, eu vou dizer que nós somos o galho enxertados na oliveira. Porque outrora, quem foi chamado foi Israel. Israel, meus irmãos, foi chamado como nação, não porque era o povo escolhido, era o povo eleito, claro, através de Abraão, que nem é hebreu, que nem era israelita, que nem era judeu, que era de Ur dos Caldeus. Nós vemos que ali na Babilônia, ele foi levado, conduzido pelo Senhor até Jerusalém não, porque não existia Jerusalém, até Siquém, ali naqueles arredores, e Deus falou que daria, que mostraria a terra para ele. Deus fez através dele, através de Abraão, grandes coisas. Porém, nós vemos que essa questão aqui, nós não somos judeus, nós somos o galho enxertado na oliveira, nós somos os gentios, ao qual Paulo pregou, ao qual Pedro só ficou meio assim no momento, mas depois foi, e Deus falou, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Quando ele vai até a casa de Cornélio, batiza toda a família de Cornélio. Porém, nós vemos aqui que nós somos enxertados pelo Espírito de Deus no galho da oliveira. Nós temos direitos, nós temos deveres. Isso é uma questão, meus irmãos. As pessoas acham que só tem direito no reino dos céus e não tem dever nenhum. Só tem aquilo que, vamos dizer assim, como diz a linguagem popular, só vem a nós, ao vosso reino nada. Mas nós temos direitos e nós temos deveres e nós temos que cumprir tudo aquilo que é designado a nós cumprirmos. Pela palavra de Deus, que nos ensina, que nos direciona, que nos ajuda. Então, aqui, nós vamos ver que nós temos que ter essa mentalidade. E a mentalidade é de entendermos que nós temos deveres no reino de Deus. Nós temos direitos, mas também nós temos deveres. Nós temos que cumprir com a nossa parte. Não é fácil? Claro que não é fácil, mas nós temos que fazer
aquilo que foi direcionado para nós fazermos. O 3, a adoção plena no futuro. Filhos eternos, embora desfrutemos aqui na terra dos benefícios da adoção espiritual, a alegria plena dessa realidade se dará somente quando a manifestação plena, literal, de Jesus Cristo na ocasião de sua gloriosa vinda. Então, como até já comentei num dos tópicos anteriores, que hoje nós desfrutamos das coisas de Deus nessa terra, da comunicação, mesmo de ser um ser humano, nós podemos comunicar com Deus eterno através de Jesus. Mas o que Deus realmente preparou para nós é uma vida eterna, é uma condição eterna, é estar eternamente com o Senhor nosso Deus, é fazer a vontade de Deus plenamente, é estarmos com o Senhor. Então nós temos que, vamos dizer assim, que entender que a nossa questão aqui é esperarmos a vinda gloriosa do Senhor. É por isso que estamos aqui. Muitos hoje não querem a vinda do Senhor porque quer ficar desfrutando nessa terra. Mas aqui, como filhos de Deus, nós estamos de passagem por aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros andando em terra estranha. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vivemos aqui, desfrutamos das coisas dessa terra, desfrutamos das possibilidades que Cristo Jesus nos dá e vai continuar nos dando na eternidade de estarmos com o Pai. Porém, o maior desejo da nossa vida tem que ser esse, desfrutar com o nosso Pai na eternidade. Desfrutar com o Senhor nosso Deus na eternidade. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. O 2. Esperando a adoção completa. Embora estejamos adotados na família de Deus, só conhecemos a plenitude do que realmente isso significa. Só conhecemos a plenitude do que realmente isso significa quando o Senhor nos ressuscitar dentre os mortos. Então, receberemos a herança completa do Pai Celestial e viveremos eternamente em sua maravilhosa presença. Irmãos, de novo, eternidade. Não se apegue às coisas dessa terra, carro, casa, condição e aquela coisa. Porque isso Deus nos proporciona? Claro que nos proporciona. Só que a nossa vida não se resume nessa terra. A nossa vida vai realmente acontecer na eternidade. As coisas realmente vão ser boas para os filhos de Deus na eternidade. Nós estamos aqui nessa terra, temos casa, Deus nos proporciona todas essas coisas, todos esses bens materiais. E meus irmãos, as pessoas estão se apegando a isso. Mas Deus fala para nós só desfrutarmos dessas coisas. Porque a herança do Filho de Deus, nós já estamos desfrutando da herança. Em que sentido? Não no sentido material, mas no sentido espiritual. De sermos os seres humanos, porém, podemos ter um contato íntimo com o Pai. Um contato íntimo com Deus através do seu Filho Jesus, como nós já mencionamos. Porém, nós temos que ter a nossa mentalidade voltada para a eternidade. Claro, não ficar, meu Deus, que tomara que eu morra logo. Tomara que isso, tomara que aquilo. Não. Desejar da vinda do Senhor, mas também viver com responsabilidade. Desejar a vinda do Senhor, mas você tem família, cuidar da sua família. Desejar a vinda do Senhor, você tem filhos, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe. Fazer aquilo que você tem que fazer todos os dias. Porém, sempre desejando a vinda do nosso Senhor. A casa do Pai. Uma vez filhos de Deus, somos peregrinos em terra estranha, como nós já falamos. Por isso experimentamos os infortúnios e as dores do tempo presente. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, vai falar aqui que nós ansiamos pela volta do Senhor, pela redenção. Mas aqui, nós vivemos neste mundo. Como nós já falamos, somos peregrinos e forasteiros andando em terra estranha e estamos nesse mundo. E claro, meus irmãos, desfrutamos das coisas deste mundo, como também nós já falamos. Porém, experimentamos também os infortúnios e as dores que existem nessa vida. Nós desfrutamos das bênçãos, da graça, das possibilidades que o Senhor nosso Deus nos dá, mas também nós temos todas essas... acabamos desfrutando, vamos dizer assim, também das dores, das situações da vida. Mas nós esperamos um dia ao qual nós viveremos com o Senhor nosso Deus, aleluia. Nós faremos parte do reino dos céus, onde não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá nada dessas coisas, só haverá plenamente a presença, a graça e a glória de Deus a se manifestar continuamente, todos os dias na eternidade da nossa vida.
Esse tem que ser o desejo do nosso coração, a eternidade. Não adianta a gente achar que a nossa herança tem que ser nessa terra, que a casa, que é o carro, que não sei o quê, que tudo isso Deus proporciona. Claro que proporciona, porém nós não podemos resumir a nossa vida nessa vida. Nós temos que desejar a nossa vida com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos para a nossa conclusão. A doutrina da adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele por causa do seu grande amor. Foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível. Agora nos tornamos herdeiros de todas as coisas, juntamente com Cristo Jesus. Firmados na doutrina gloriosa da adoção, podemos nos sentir amados e cuidados por Deus em Cristo Jesus, pois somos objetos do seu inefável amor. Através de Cristo, nós fomos adotados por Deus. Através de Cristo, que nós temos essas possibilidades de estarmos na presença de Deus. Então, tudo é porque Jesus nos deu essa possibilidade. Amém, irmãos? Você que ainda não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém.